Mais uma vez, boa noite a todos. Interessante, eu não combinei nada com o Lucas, mas esse hino 279, o que cantou antes do último, Deus não nos força a servi-lo em temor, mas dá força para obedecer. Teve um rapaz que Deus, a gente vai ver claramente que Deus não o forçou. Deus falou com ele com amor, mas por conta do coração dele, ele não quis ouvir. E me fez lembrar quando eu estava meditando, estudando sobre essa mensagem, sabe, aqueles filhos, você já deve ter visto casos na televisão, em reportagens, jornal, quando mães estão ali chorando, eu sempre falei, eu sempre disse, não se envolve com, não faz isso. Aí acaba se envolvendo com drogas, ou é morto ou é preso. Poderia dizer que eu tenho vários conhecidos colegas que na época, quando eu era jovem, lá meus 15, 14 anos de idade, 15, 16, eu tinha amigos que eram rapazes normais, iam comigo, a gente jogava bola juntos, ia para a escola juntos, fazia várias coisas juntos. E eu conhecia seus pais, conhecia a família, porque a gente frequentava as casas uns dos outros. E alguns deles, conforme foram crescendo, foram fazendo amizades, fora daquele círculo que era o nosso círculo de amizades. E eles acabaram fazendo amizades com pessoas que não, infelizmente, os levaram a vícios, principalmente com drogas. Em especial, eu lembro de um, eu só lembro do apelido dele, não lembro nem do nome, Meco. E era um rapaz muito gente fina, muito legal. A gente fazia várias coisas junto. Ia pra fliperama. O Lucas, eu acho que não sei se sabe o que é um taitorama, fliperama. Eu não sei, hoje eu não vejo mais esses locais, essas salinhas que tem. Né? Talvez em filmes e coisa, mas a gente não vê. Aqui eu não sei se já teve aqui em Catalão, mas hoje não tem mais, né? Na minha época tinha isso e tinha aquelas garagens onde tinham as televisões com os videogames embaixo, a gente alugava os minutos para jogar e às vezes os pais tinham que buscar a gente lá, que a gente esquecia da hora, estava jogando. E eu ia para esses lugares com ele, só que ele fez amizades com pessoas que eram péssimas influências. E quando ele começou a usar drogas, ele parou de andar com a gente, eu parei de andar com ele, mas de vez em quando ele ia onde a gente estava. E aí ele já era outra pessoa, coração completamente ali naquelas coisas. E eu sei que os pais dele não queriam isso para ele, mas ele foi se afundando cada vez mais, até o ponto de pegar as coisas de dentro de casa e começar a vender para comprar drogas. E os pais tentaram trazer de volta. Eu não sei que fim ele levou. Eu saí de Florianópolis antes dele de saber o resultado, onde que terminou a vida dele. Ou se não, né? Eu não sei como ele terminou. Mas eu conheço outros que terminaram da pior forma e tem aqueles que, pela graça de Deus, conseguiram sair. Mas os pais tentaram. E o que a gente vai tratar hoje, a gente vai falar sobre um personagem bíblico que Deus tentou tratar ele. Deus tentou ali fazer o certo, mas ele não escolheu o certo. Convido os irmãos que abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Gênesis 4. Eu vou pedir que o irmão Claudiovan leia para mim dos versos 1 ao 16.
Gênesis 4, dos versos 1 a 16. 4. Isso. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deve dominar. E falou Caim a seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde estás, Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças à face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não feriste qualquer que lhe achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Obrigado, irmão Clodiovan. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer pela Tua palavra. Agradecemos porque o Senhor registrou todas essas coisas para que pudéssemos aprender, conforme dizem Gálatas. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Que possamos ver os exemplos dessa situação, desse personagem bíblico, e que possamos aplicar os ensinamentos que ele irá nos trazer através da Tua palavra. Abençoa, Pai, eu te peço, a mim, que estarei trazendo a mensagem, mas também a cada um dos irmãos que está aqui, que estão ouvindo a mensagem da Tua palavra. E aqueles que possivelmente irão ouvir nas redes sociais, que o Senhor esteja usando também. Te louvamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lá em Judas 11, vai dizer o seguinte: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. A palavra ai aqui, ela é uma denúncia. Aqui Judas está condenando qualquer um que siga o caminho de Caim. Caim era um homem que tinha problemas de coração, problemas no coração, e eu não estou falando de problemas cardíacos. Ele queria fazer as coisas do seu próprio jeito. Ele tinha a sua forma de ver as coisas e ele queria fazer do jeito que ele achava que deveria ser feito. Ele não se preocupava com o que Deus queria. Ele se preocupou com o que ele queria. Na mente, a gente vê pelo procedimento dele, na atitude do coração dele primeiro eu. Não importa o que Deus quer, importa o que eu quero. As coisas são do meu jeito, e isso é o jeito falho. A gente sempre vai ter pessoas dizendo para nós o que nós devemos fazer e como devemos fazer, não é verdade? E principalmente, cada um segundo a sua visão da vida. Cada um segundo aquilo que acha melhor.
Até por isso o Senhor Jesus falou que da mesma forma que a gente julgar, a gente vai ser julgado. Não significa que a gente não deva analisar a atitude das pessoas, mas funciona mais ou menos assim. Tem coisas que nós achamos que é certo, e se alguém faz diferente do que a gente acha que é certo, a gente faz o quê? A gente acaba... ou a gente vai lá e fala, faz assim, ou faz assado. A pessoa normalmente vai ou não fazer. Mas o mais importante é o que Deus quer que nós façamos. Não o que um ou outro quer, mas o que a Bíblia diz que nós devemos fazer. E Deus claramente foi ali falar com Caim e dizer para ele o que ele deveria fazer. Porque nós naturalmente temos dificuldade em fazer a vontade de Deus e fazer até mesmo o que é certo. Veja, por exemplo, nós sabemos que para ter um sucesso na vida, a gente precisa fazer o quê? Desde cedo, estudar, se esforçar, se dedicar para ter uma boa preparação, para buscar um bom emprego, para poder ter uma boa condição financeira. Porque nós queremos ter um conforto, nós queremos ter boas condições financeiras. Mas é todo mundo que faz o que é o certo? Todo mundo tem boas condições financeiras? Todo mundo foi lá e estudou como deveria ter estudado, se dedicou, se esforçou no seu emprego para evoluir, crescer? Nem todos, porque às vezes a gente acaba escolhendo. Eu posso falar por mim mesmo. Quando eu era mais jovem, eu não gostava muito de escola. Eu não gostava muito de estudar. E quando houve uma abertura por parte do meu pai, principalmente, porque em uma época que eu fiquei com ele queria que eu fosse para a oficina com ele. E ele não dizia assim, não, você vai para a escola. Ele não falava isso. Ele disse, se você quiser, você estuda. Se você quiser, você estuda. Agora, aqui, você está aqui comigo, você vai para a oficina comigo, você vai trabalhar. Mas se você quiser, você estuda. Quando que um adolescente vai ter vontade de estudar? Vai ter que... Alguns, poucos, são estudiosos por natureza. Mas a gente conta isso nos dedos das mãos, não é verdade? Que gostam de ir para a escola, que gostam de estar enfiados nos livros ali, porque querem aprender, porque querem, algumas crianças que são fora do normal, que já sabem o que querem ser lá desde pequeno. Eu acho que eu com 18 anos eu não sabia o que eu queria ser ali, 17 anos eu não sabia ainda o que eu queria ser exatamente. Então, a gente até sabe o que é certo, mas muitas vezes nós lutamos para fazer o que é certo. E aí quando a gente vai para a Bíblia nos diz o que é certo. E Deus estava tratando com Caim ali, falando para ele o que é o certo, conforme o irmão leu. Provérbios, lá em Provérbios, no capítulo 23, vai falar, porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. O que eu quero dizer com isso? O homem nunca poderá ser melhor do que o seu próprio coração. Às vezes a gente até tem boas intenções, mas como está o seu coração, como está o meu coração, para pôr em prática o que deve ser feito, o que é o certo. Mateus capítulo 12, versos 34 e 35, o Senhor Jesus falando ali para aqueles homens, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. O coração de um homem, no sentido bíblico, é o seu ser completo, é quem ele é o que ele pensa. O seu coração vai dizer quem você realmente é e vai refletir nas suas ações. Mateus capítulo 15, versos 18 a 20 vai dizer, mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. O que nós falamos é aquilo que nós cremos. Aquilo que nós fazemos é aquilo que nós somos. Mateus 23, versos 25 a 28, o Senhor Jesus vai falar novamente com os escribas e os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de maldade. Ele estava falando o que para eles? O seu coração precisa ser tratado. Não adianta por fora eu ser uma coisa, mas por dentro eu ser outra. Eu preciso ser genuíno. E não adianta eu querer, com as minhas atitudes externas, mostrar uma coisa se por dentro eu sou outra. Os fariseus estavam mais preocupados com as aparências externas do que com o interior. Muitos parecem bons por fora, mas estão mortos por dentro. E aí a gente tem que prestar atenção em Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E esse texto ele está falando de quê? Devemos fazer todos os nossos esforços para manter os nossos corações e mentes puros. Isso é santificação. E o nosso futuro depende disso, porque se eu não trabalho com o meu coração para que ele seja conforme a vontade de Deus, um coração segundo Deus, eu vou fazer o quê? Eu vou andar segundo a minha própria vontade, eu vou andar segundo aquilo que eu acho que é o certo e que é o errado. E nisso eu vou falhar e vou pecar contra Deus se eu não cuidar do meu coração e da minha mente. Devido à importância da condição do nosso coração, vamos considerar o caminho de Caim e vamos descobrir qual é o problema do coração. E o título dessa mensagem é: Não siga Caim. Não siga Caim. O primeiro problema do coração de Caim leva a uma adoração errada. Gênesis, no capítulo 4, do versos 3 ao verso 5, a primeira parte, vai dizer: E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta ele não olhou. Tem muita gente que diz que se importa em adorar a Deus e que quer adorar a Deus. E eu tenho uma boa experiência, por como eu já falei, eu vim de outras denominações bem diferentes da que nós somos, da que temos aqui. Eu fui de um grupo de louvor. Eu fui baterista, eu sei tocar bateria. Eu sei o que é esse tipo de adoração. E não só em um lugar, não foi só em uma igreja. Eu convivi com vários grupos de louvores de várias igrejas. E uma característica muito comum nesses grupos de louvores não era que estavam todos preocupados em louvar a Deus, em adorar a Deus. Normalmente estavam mais preocupados em aparecer, em fazer um show. E normalmente os bateristas são os principais, tem até a fama de namorar o baterista é o famoso. Mas as pessoas, elas têm tentado adorar a Deus da forma errada. Eles mudaram o padrão do Novo Testamento, eles mudaram o padrão até do Antigo Testamento, porque querem trazer os seus gostos pessoais para dentro da igreja. Danças, banda, quer colocar banda na igreja, é bater palma, é aquela emoção, mas aonde a gente vê que a Bíblia ensina que a adoração deve ser dessa forma? Aí alguém pode dizer: mas pastor, aonde na Bíblia diz que também não pode ter estas coisas? A questão é: qual é o tipo de louvor que Deus aceita? A Bíblia fala que Deus aceita o louvor que seja em espírito e em verdade. Além da minha experiência, eu posso até indicar
os irmãos leem, tem um livro chamado Dan Lucarini, Confissões de um Ministro de Louvor. Leia esse livro, é um relato muito parecido com o que eu passei, só que ele não era baterista, ele era tecladista. E normalmente, aonde tem essas invenções, esse monte de coisas assim para atrair pessoas para a igreja, normalmente aquilo é o pontapé inicial para outras coisas. Lembra que eu falei, eu acho que na quinta-feira, sobre alguém que eu conversei nessa semana que se passou? E ele falou assim para mim, ele falou: pastor, o senhor é pastor? Eu disse: sim. Ele veio me fazer algumas perguntas. Ele falou assim: olha, eu estou incomodado porque eu acho que a igreja, eu quero que tenha algo na igreja que atraia meu filho. Eu quero que meu filho vá para a igreja porque eu quero... Tem que ter a igreja que eu estou hoje, eles não querem algumas coisas assim, tem que ter uma bateria, tem que ter umas coisas assim, porque eu quero que meu filho queira ir para a igreja. E eu fiquei pensando: mas seu filho tem que querer ir para a igreja por causa de música, por causa de instrumento? Eu não tive tempo nem oportunidade para conversar com ele e poder explicar, mas eu vou me encontrar com ele, eu já tenho contato dele, para poder explicar. O seu filho não tem que ir para a igreja por causa da música. O seu filho não tem que ir para a igreja por causa de instrumentos. O seu filho não tem que ir para a igreja por causa da dança ou por qualquer outra coisa. Ele tem que ir por causa de Cristo. Ele tem que entender que ele é pecador e que ele precisa crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador. É isso que ele deve crer. A menos que seja agradável a Deus, a adoração não será aceita. E nós estamos adorando para agradar a Deus ou a nós mesmos? A igreja hoje está fazendo que tipo de adoração? Qual é o objetivo? Atrair jovens para dentro da igreja ou agradar a Deus verdadeiramente? Como eu falei um pouquinho antes agora, é o pontapé inicial, e nós sabemos de igrejas que, por conta de começarem a abrir, hoje eles têm receio de lidar até com casos mais sérios, como o homossexualismo. A gente viu uma situação muito complicada, não vou detalhar aqui agora, mas que só o fato de você ver que a igreja ela já abriu para certas coisas, ela vai acabar abrindo para outras. Esse é um processo. E é um processo que ele não reverte, ele não volta. A Bíblia nos diz que nem toda adoração ela é agradável a Deus. Mateus 15, 8 e 9. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram ensinando as doutrinas que são preceitos de homens. Assim, a adoração que agrada a Deus, na realidade, muitas vezes que a gente acha que agrada a Deus, não está agradando a Deus. João 4, 24 foi o versículo que eu citei. Deus é espírito e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não conforme acham que deve ser, mas como a Bíblia ensina. Deus não aceitou nem aprovou a adoração de Caim, porque ela não foi verdadeira, ela não foi espiritual. Deus está interessado em ter a nossa obediência de coração, muito mais do que sacrifícios que a gente possa fazer. Ele quer que a gente faça as coisas para ele de coração, porque se não for de coração, ele não aceita. Por isso que lá em Coríntios, capítulo 9, se não me falha a memória, ele vai falar sobre as ofertas, e vai dizer que Deus quer que a gente dê com alegria. Não adianta eu pegar e ir lá e dar o dízimo, a oferta, mas, sabe, com aquele esforço. Não, Deus não quer. Isso ele não quer. Ele quer com alegria. Lembra que o Senhor Jesus até fala daquela mulher que deu do que ela tinha, mas bem silenciosamente. E ele fala que Deus olhou para aquela oferta, não para dos fariseus, dos sacerdotes que iam lá e eles tinham essa coisa de mostrar o que eles estavam fazendo. Olha o quanto que eu estou fazendo. Inclusive eles negavam para os próprios pais, lembra? Olha, eu não posso te dar isso porque isso aqui é corban, é para o Senhor. Não é isso que Deus quer. Ele quer uma adoração de coração, uma verdadeira, não um sacrifício vazio. 1 Samuel 15 vai falar: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios,
como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Deus quer o nosso coração. Deus queria a adoração verdadeira de Caim. Ele não queria só que Caim fosse lá. Eu não sei, a gente não estava lá para ver, mas eu fico imaginando o que será, qual foi a atitude, até mesmo o semblante de Caim quando ele estava levando o produto da terra. Eu fico pensando, será que foi de bom grado? Às vezes ele até pensou, que sacrifício, né, ter que ir lá colher essas coisas e oferecer ao Senhor, mas tá bom, já que meu pai falou que a gente tem que se sacrificar e obedecer a Deus, deixa eu ir lá colher alguma coisa e oferecer. Ele diz, não é isso aí que eu quero. Não é, Caim. Se você fizer o certo, você será aceito, mas não é isso que eu quero e eu não aceito essa adoração. A atitude de Caim foi eu primeiro, o que eu acho que deve ser oferecido. Se o Senhor quiser, é isso. Basicamente foi isso que ele disse. O primeiro que eu falei, o problema do coração de Caim levou à adoração errada. O segundo, o problema do coração de Caim levou ele à raiva. Gênesis 4, 5b, e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Quando Caim percebeu que sua adoração não agradava a Deus, ele não mudou. Ao invés de ele mudar de atitude que ele fez, ficou com raiva. Ele não teve a tristeza pelo pecado quando ele foi confrontado por Deus e disse, olha, não é isso que eu quero, está errado. Isso não o fez mudar porque o coração dele não estava em Deus. Caim ficou se ressentido, ficou amuado em vez de se arrepender. E infelizmente, muitas vezes isso acontece na igreja também, quando há aquela orientação, principalmente quando há disciplina na igreja. Isso é uma área terrível. É difícil, porque o objetivo da disciplina é restaurar aquele irmão com problema. Mas o que muitas vezes acontece? Eu já até mencionei de um homem que era diácono, caiu em pecado, foi descoberto por todos, virou público, foi disciplinado. Mas ao invés de ele se arrepender, porque se o coração dele estivesse em Deus, se ele realmente amasse a Deus, qual seria a atitude? É igual com seus pais, aqueles que já são, lembre-se lá quando você era criança, que seu pai brigava com você, sua mãe brigava com você, porque você fez algo de errado. Na hora você fica bravo, mas você ama seu pai e sua mãe, na verdade? E aí você vai lá e... Desculpa, mãe, eu não queria, não era a minha intenção. Eu não sei como era a sua forma, às vezes, de lidar com seus pais. Eu sei como era a minha, quando a minha mãe ficava sem falar comigo porque eu fiz algo que não era certo, ou que ela tinha desobedecido. Eu não era bocudo, mas eu era arteiro. Ela teve que chamar a polícia 2 vezes para ir atrás de mim porque eu sumia. Terrível. Mas eu fui lá e pedi para ela, mãe, me perdoa, desculpa. Porque eu amava a minha mãe, eu não queria que ela ficasse chateada comigo. Quando você ama, você não quer que aquela pessoa que é o objeto do seu amor fique chateado com você. Você quer agradar. Eu vejo isso nas minhas filhas. Elas querem agradar, principalmente quando faz algo errado, que eu faço a palestrinha. É uma bela uma palestrinha que eu faço com elas, que eu falo um monte. Depois elas, papai, me perdoa. E com Deus? Essa não foi a atitude de Caim, não foi a atitude desse irmão lá do passado. Ao invés de se arrepender e dizer, olha, Senhor, me perdoa, eu errei, eu tenho que fazer o certo. Eu tenho que corrigir e chegar diante da igreja, irmãos. E eu vi irmãos fazendo isso. Chegando diante da igreja, tinham caído, tinham feito coisas erradas. E chegar diante da igreja e pedir perdão. E dizer, olha, irmãos, eu caí, mas eu quero voltar, eu quero fazer o que é certo, eu vou passar pela disciplina que a igreja achar que eu tenho que participar. Eu vou passar por o que for necessário, eu vou passar. Nisso você vê a atitude certa. Nisso você vê o verdadeiro amor por Deus, porque a pessoa quer fazer a vontade de Deus e não a dela.
E é isso que Deus queria de Caim, é isso que Ele quer de nós também. Nós não podemos nos rebelar quando a gente vê que erramos. Não importa se alguém falou algo para você que você errou ou não. Se você vê através da palavra de Deus, através de uma mensagem, através de uma aula, através da sua leitura e devocional, você viu que você errou, não precisa que alguém vá e fale. Vá diante de Deus e corrija. Diga, Senhor, eu me arrependo. Eu quero mudar essa atitude. Porque eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Mas com Caim não foi assim. E essa raiva que ele tinha foi direcionada para quem? Ele ficou com raiva de Deus. Porque Deus não aceitou o sacrifício dele. Para onde foi direcionada? Para o seu irmão. Não é assim que as pessoas geralmente agem? Quando fazem algo errado, elas ficam com raiva de quem? Delas mesmas? Não. De outra pessoa. A nossa tendência normalmente é culpar o outro. Lembra de Adão? A mulher que tu me deu. Aí a mulher, a serpente. A nossa tendência é direcionar. Eu estou errado, mas eu redireciono. Alguém já bateu no seu carro? Já sofreu um acidente de carro que você não foi o culpado? Por exemplo, alguém que bate atrás. Você sabe que quem bate atrás sempre é o culpado segundo a lei. Por quê? Porque ele não está atento, ou ele está muito perto, ou ele está andando muito rápido. A culpa é dele. Ah, não, mas ele parou no amarelo. O problema é dele, ele fez o certo, ele parou no amarelo. Agora, quem bate atrás é o errado. Já teve que lidar com uma pessoa assim, a que está errada? Ah, mas ele quer culpar você do erro dele. Ele não vai assumir o erro dele, não vai dizer, rapaz, olha, eu bati no teu carro, quanto é? Isso eu acho que é até realidade, alguém fala, puxar a carteira, quanto? Não, eu tenho seguro, vamos acionar agora meu seguro, peraí. A gente não vê isso, a gente vê o desvio da culpa. Caim desviou a culpa pro irmão. O irmão dele, esse meu irmão, certinho. Esse é o certinho aí que quer fazer tudo certinho. Então tá bom certinho. Nós vamos conversar então. A raiva e a má vontade são como um enxame de abelhas assassinas. Ela ataca uma vítima sem piedade. Já viu um ataque de abelha? Eu já vi. É terrível. E essa raiva, quando a gente sente, ela vai honrar quem? O príncipe da paz ou o príncipe deste mundo? Caim não tinha motivos para ficar com raiva. Ele não tinha ninguém para culpar além de si mesmo. Eclesiastes 7,9 vai dizer, não te apresses no teu espírito em irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. É verdade que todos nós vamos ficar com raiva de vez em quando. A gente fica, principalmente quem é mais genioso, tem um pavio mais curto, fica. Efésios 4,26 vai falar, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. A raiva descontrolada leva a ainda mais pecado, e no caso de Caim foi um assassinato. Terceiro, o problema do coração de Caim levou a sua recusa de ouvir a Deus. O verso 7 de Gênesis 4. Se bem fizerdes, não é certo que serás aceito? E se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O Senhor advertiu a Caim, mas ele se recusou a ouvir. Muitos hoje estão se recusando a atender esse aviso de Deus. Deus nos avisa através de várias formas. Hoje tem tanta coisa tantos lugares, só se você pegar no teu celular e abrir no YouTube, você tem tantas mensagens de bons pastores. Você tem aplicativos da Bíblia que você carregar a Bíblia para todo lugar, mas você tem no celular que você pode ler a Bíblia, onde Deus vai te orientar. Não temos desculpa para dizer que não temos como ser orientados por Deus. Não tem desculpa. Mateus 13, de 13 a 15 vai dizer, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e os curem. O coração deste povo está endurecido. Jeremias 5,21 vai dizer, ouvi agora isto, ó povo insensato e sem coração,
que tendes olhos e não vedes, e tendes ouvidos e não ouvis. Deus nos chama a atenção, e Deus chamou a atenção de Caim, Deus chamou a atenção de Israel, Deus chama a atenção dos seus filhos, da igreja, o tempo inteiro. De várias formas. Nós precisamos ouvir a Deus. Quarto, não posso demorar por causa do tempo, o problema do coração de Caim. Está vendo que é uma descendente? Começou lá na adoração. O problema estava no coração dele. E veio descendo. E chegou no quarto problema, que levou ao quê? Ao assassinato de seu irmão, no verso 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. O problema do coração de Caim piorou cada vez mais. Ele começou, como eu falei aqui, com uma adoração errada, uma adoração vã, mudou para raiva, seu coração continuava se endurecendo, a ponto de matar. Aí você fala, poxa, mas é um exagero, pastor, hoje até parece, nós não somos Caim, nós temos leis que nos regem, nós temos tantas coisas. Eu vou falar de uma pessoa que eu acredito que diz que ela aceitou a Cristo, não sei se é verdade, mas o que diriam os pais da Suzane? Von Richthofen. Um dia ela deve ter os amado, principalmente quando era pequenininha. É difícil você ver uma criança que não ama seu pai e sua mãe, principalmente se o pai e a mãe cuidam da criança. A mãe dá leite, ela procura pela sua mãe, procura pelo seu pai, mas vai crescendo e vai seguindo o seu próprio caminho. Até o ponto, no caso dela, de seguir o seu coração perverso e matar os próprios pais. Mas aqui eu falei de alguém que eu acredito, na época pelo menos, não sei se hoje, incrédulo. Mas, 1 João 3,15, considere isso. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E quando Deus fala isso, Ele não está suavizando. Você é um assassino? Quinto, o problema do coração de Caim levou ao engano e à desonestidade. Lá no verso 9, e disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? O famoso João sem braço. Muitas vezes quando somos confrontados, a tendência é essa, o que eu tenho a ver com isso? Não estou sabendo de nada não. Caim tentou cobrir os seus rastros. Números 32, 23 vai dizer, e se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Não importa o que a gente faça, se fizermos algo errado contra Deus, se fizermos algo errado que desonra a Deus, e não resolvermos, e não consertarmos, e não andarmos de conformidade com o que o Senhor nos fala, eis que o vosso pecado vos há de achar. Você pode ser capaz até de escondê-lo por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde, ele vai se manifestar. Ele vai aparecer. Minha mãe sempre falava, e todo mundo fala, a mentira tem perna curta. Mas não só a mentira, o engano. Observe também que quando alguém mente sobre algo, ele sabe que está errado. Do contrário, ele não mentiria. E aí quando ele faz isso, ele cai lá no erro de João 44. Aqueles que estão envolvidos em engano e desonestidade são o quê? O que o Senhor Jesus falou que são? Filhos do diabo. Vós sois filhos do diabo, porque a verdade não está em vós. O sexto problema do coração de Caim o levou à punição. Versos 11 e verso 12. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Caim não calculou o custo das suas ações. E assim como ele, muitos não consideram o que Paulo disse lá em Romanos 6, 23,
O salário do pecado é a morte. E Gálatas 6,7, que é muito precioso para nós, porque está falando com crentes. Não erreis, de Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Romanos 2, 8 e 9 vai dizer, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiro do judeu e também do gentio. Nós seremos sim punidos. Perderemos a salvação? De forma alguma, aquele que é salvo não perde a sua salvação. Mas se fizermos o que é errado, nós vamos ser punidos, assim como Caim foi. Temos que ter consciência que as nossas atitudes, as nossas decisões, os nossos pensamentos, o nosso coração, a atitude do nosso coração, ela traz resultados, ela tem consequências. Sempre virão as consequências. Pais que não ensinam seus filhos nos caminhos do Senhor não podem reclamar no futuro quando os filhos não quiserem saber mais do Senhor. Marido que não cuida da sua esposa não pode reclamar, que não atende e trata a sua esposa e vice-versa, esposa e marido, não pode achar ruim quando o casamento vai mal. É consequência. É consequência. O problema, o sexto, o problema do coração de Caim, traz um pesado fardo. No verso 13, então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade do que a possa ser perdoada. Interessante, né? Ele rejeitou a Deus de todas as formas. Deus falou para ele, olha, só você fazer isso. E agora ele, a minha punição é forte demais. O pecado não perdoado é uma carga muito pesada para qualquer homem carregar. O pecado não perdoado é uma carga muito pesada. Nós não conseguimos carregar. Mateus 11, 28 a 30, Jesus fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas tem pessoas que insistem em carregar pecados nas costas, não confessam, não falam com Deus e continuam ali aquela situação e não conseguem servir a Deus com alegria porque está sobrecarregado com certas coisas que só a pessoa e Deus sabem. Muitos percebem isso tarde demais. Caim viveu na amargura de Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, em vez de ele viver nas bênçãos de Romanos 8,1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando a gente coloca os nossos fardos em Cristo, quando a gente larga tudo isso, se arrepende e decide entregar completamente o coração ao Senhor, Ele liberta a gente. Lembra do peregrino? Se você não leu, leia. A hora que o fardo cai, é um alívio. É tão bom poder servir a Cristo com o coração leve, não porque a gente seja puro e perfeito, mas porque Ele faz isso. Ele pega esse fardo e tira. Não, pega o meu aqui, que o meu é leve. E você vai achar descanso. Não tente carregar seu fardo sozinho, carregar essa carga. É mais do que você pode suportar. É mais do que você pode suportar. E o último problema do coração de Caim levou ele a se separar definitivamente de Deus. Verso 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Foi um dia triste para Caim quando ele deixou a presença do Senhor. É aqui que os problemas do coração acabam nos levando para longe de Deus. Porque se eu deixo que esses problemas fiquem ali, mesmo sendo salvo, o incrédulo ele não tem o coração dele está duro, ele não tem Cristo.
Mas para nós salvos, se a gente deixa que as coisas, os fardos, os pecados, as coisas ruins fiquem ali, isso nos afasta de Deus. Isso nos tira a paz. Isaías 59, verso 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Lembra quando a Bíblia fala sobre a comunhão entre o marido e a esposa, para que não sejam interrompidas as vossas orações? E às vezes não é só entre marido e esposa, com filhos, pais e filhos, colegas, irmãos em Cristo. A gente tem que largar os fardos, jogar fora e colocar o nosso coração diante do Senhor e dizer: Senhor, lembra quando Davi fala assim: vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, sonda o meu coração. Sonda o meu coração. Limpa o meu coração. Para concluir, que nunca sigamos o caminho de Caim. Precisamos nos lembrar de Judas, verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E eu tenho um convite para você. Isaías 59, verso 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Deus está com o ouvido dele sempre pronto a ouvir a nossa petição e principalmente o nosso arrependimento. Para chegarmos diante dele com os joelhos dobrados e dizer: Senhor, eu carrego certas coisas na minha vida que eu não gostaria de carregar. Me perdoa, Senhor. Restaura a alegria da salvação em mim. E me ajuda a te servir cada vez mais e melhor. Caim não fez isso, mas nós podemos. E para finalizar, deixa eu só falar uma pequena ilustração. Uma garotinha, a quem se perguntou como vivia vitoriosamente diante dos ataques de Satanás, respondeu: ora, eu conservo Jesus em meu coração todos os dias. Quando Satanás vem bater a porta, peço a Jesus que vá atender. Quando as dificuldades ou quando essas coisas vierem em você e no seu coração, peça ao Senhor: Senhor, me ajuda. Atende a porta do meu coração. Ajuda-me a te servir e fazer o meu melhor para o Senhor. E a resolver qualquer problema que tenha na minha vida. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo exemplo de Caim. Nós sabemos qual foi o resultado na vida dele. Mas nenhum de nós sabe o que vai acontecer conosco amanhã, ou daqui a 30 minutos, daqui a 1 hora. Nós não sabemos o nosso futuro a não ser aqueles que são salvos em Cristo Jesus, que o dia que morrerem estarão com o Senhor. Mas nos ajuda, Pai, a vivermos de tal forma que sempre possamos esperar o melhor do Senhor. Sabendo que se vier uma dificuldade, não é por culpa de um pecado guardado no coração, de algum problema guardado no coração, e simplesmente porque é a tribulação da nossa vida, e mesmo assim isso não tiraria a alegria. Porque sabemos que estaremos com o coração no Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor e a andarmos em alegria com o Senhor. Abençoa cada um que está aqui nessa noite, protege-os, livra-os de todo mal, abençoa a sua semana e livra-os também no voltar para suas casas. E que nessa semana, cada um de nós possamos brilhar para o Senhor
que cada um de nós possa ser como um sal temperando a vida das outras pessoas, possamos ajudar outras pessoas a conhecer ao Senhor, que possamos servir de luz para aqueles que estão em trevas. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Oração silenciosa. Estamos encerrados.